Professor Deck, vemos que os verbos causam grandes complicações aos alunos, né? E no nosso próprio blog, Português pela Neopedagogia, vem muitas perguntas e consultas. A última foi do Arnaldo, e ela é bem interessante. Fiz um concurso e fiquei encucado. Gostaria de saber se o SES, pela sua neopedagogia, poderia me ajudar a localizar o possível erro existente na oração a seguir, pois nenhum dos inúmeros professores que consultei soube identificá-lo ou explicá-lo. A oração do concurso tinha esta redação: anteontem damos a sugestão mais importante do projeto. Examinei, estudei, meditei e não vejo nenhum erro ali. Qual é o erro, professor? Vejamos. Anteontem damos a sugestão mais importante do projeto. Erro. Anteontem, sem hífen, ótimo, damos sugestão com G, ótimo, mais importante do projeto com J, ótimo. Olhem aqui, anteontem damos, anteontem amamos, agora nós amamos. Os verbos em ar, todos eles na primeira pessoa do plural fazem amos, amamos, contamos, né? Tanto no presente do indicativo como no pretérito perfeito. Mas com o verbo dar, cuidado, no segundo quadro ele passa para a segunda conjugação. Anteontem demos a sugestão mais importante do projeto. Estranho, né? Mas é o correto, né? Nenhum gramático, de fato, explica isto. Nenhum professor se deu conta. O mini laboratório, através do seu diagrama, o mini laboratório do diagrama consegue mostrar esta realidade do verbo dar. Ele passa para a segunda conjugação no segundo quadro. Vamos ver se o nosso operador consegue trazer os verbos aqui em diagrama, que fica mais fácil. Talvez não fique tão legível, mas vejam bem, presente do indicativo, moramos, amamos, aqui no presente do indicativo, e no pretérito perfeito também, ó, moramos, amamos. Então são iguais em todos os verbos regulares aqui. E é isto que criou uma arapuca para o aluno e que caiu num concurso. Vamos ver agora o verbo dar. Está aqui o verbo dar diagramado. Aqui ele é bem irregular no primeiro bloco, mas aqui ele é perfeitamente regular. Eu dava, tu davas, eu amava, tu amavas, eu cantava, tu cantavas. Aqui também no presente subjuntivo tem este E. Claro que existe uma irregularidade aqui também. A formação do imperativo segue o normal de todos os verbos. Mas aqui, minha gente, olha a vogal temática A, que passou para E. O verbo dar no segundo quadro passa para a segunda conjugação. O verbo dar no segundo quadro, em todo o segundo quadro vai ter E aqui. Aqui, no primeiro quadro, mantém o A. E no terceiro vai manter o A. Podemos até ver isso aí agora. Vejam bem. Aqui, a vogal temática E. Mostrando que o verbo dar no segundo quadro, ele passa para a segunda conjugação. Vogal temática E, do começo ao fim. Em todo o segundo quadro. Aliás, o segundo quadro, quando é irregular, apresenta uma anomalia só, mas se expande em todo o segundo quadro. Então, está aqui. Demos. Anteontem demos toda a explicação, né? Então, barbada fica fácil, mas pelo diagrama, pelo mini laboratório do diagrama. Vamos ver o terceiro quadro, onde vocês vão ver que se trata de um verbo regular no terceiro quadro. Ele volta a ser da primeira conjugação. E aqui o terceiro quadro, a vogal temática A é totalmente irregular. Vogal temática A voltou à sua primeira conjugação, a sua conjugação original. Ele é da segunda conjugação com vogal temática E no segundo quadro. No primeiro e terceiro quadros, ele segue a primeira conjugação, que aliás o infinitivo diz que ele é da primeira conjugação, né? Dar, né? Então, minha gente, está aqui assim o nosso entusiasmo, a justificativa do nosso entusiasmo pelo estudo através do diagrama.
Professor, mas sabemos que dar não é o único verbo em que há uma grande dificuldade de conjugação. Com o verbo ver, nós temos aqui uma frase: quando vires o trem passar, avisa-me. E como é que explicamos isso? Pelo diagrama fica fácil. Quando vires, vejam bem, quando vires o trem passar, avisa-me. Vires, segunda pessoa, avisa-me, segunda pessoa, imperativo imperativo afirmativo, da segunda pessoa do singular, onde se tira o S, pelo diagrama nós vimos isto, mas o verbo ver é um que segue este pulo para outra conjugação. O verbo dar, no segundo quadro, pula para a segunda conjugação com a vogal temática E. E o verbo ver, que é da segunda, pula para a terceira conjugação no segundo quadro. Por isso que muitos estranham se dizer assim: quando vires o trem passar, avisa-me. Quando vires, não é quando veres, não. Esse é o futuro do subjuntivo. Com a conjunção quando é futuro do subjuntivo. E o veres é infinitivo pessoal. Então, no segundo quadro, se nós quisermos visitar este verbo, nós vamos ver que ele passa para a terceira conjugação. Não sei se há tempo de mostrar. Está aqui o verbo ver. No primeiro quadro ele é bem irregular, mas no segundo quadro, aqui no segundo quadro, acontece uma anomalia só, mas ela se expande em todo o segundo quadro. Vamos localizar bem agora. Está aqui o segundo quadro do verbo ver, que deveria ser da segunda conjugação a partir do infinitivo, mas no segundo quadro ele pula, sai da sua conjugação regular e passa para a terceira. Vejam bem a vogal temática aí presente: vi, viste, viu. Se eu visse, tu visse. Não é se eu visse, mas se eu visse. Eu vira, tu viras. Não é eu vira, tu veras. Quando eu vir, quando tu viras. Olha aqui, quando tu viras é o caso da frase que a Vanessa solicitou explicação, sobre cuja dificuldade a Vanessa solicitou uma explicação. Quando vires o trem passar, avisa-me. Então, aqui vires, terceira conjugação. É só guardar. No segundo quadro, verbo ver passa para a terceira conjugação. E não precisa complicar, dizer no pretérito perfeito, no pretérito mais que perfeito, no imperfeito subjuntivo, em futuro subjuntivo. O verbo ver passa para a terceira conjugação. Aliás, os gramáticos não se deram conta disto e também não explicam assim. E assim fica bem simples. No segundo quadro, o verbo ver passa para a terceira conjugação e assim os seus derivados.